noite. Boa noite, Bruna. Professor André já entrou, vamos receber ele aqui. Vamos aguardar o professor, já vai entrar. Olá, meu amigo. Opa, tudo bem, professor? Tudo ótimo. Você está me ouvindo direitinho? Estou ouvindo sim, o professor também me ouve bem? Te ouço bem. Maravilha. Professor, então de início, já gostaria de agradecer muito do professor ter aceitado participar desse projeto que eu criei há aproximadamente um mês e meio. Esse momento difícil de pandemia que nós estamos passando, né? Então, eu resolvi criar esse projeto para que a gente pudesse levar um conhecimento para os meus alunos, seguidores, pudesse conversar com professores, colegas, levando sempre um tema do momento, e já tivemos várias lives, ainda temos várias ainda programadas, e por óbvio o professor não poderia ficar de fora. Agradeço, o professor foi logo no primeiro contato, mesmo que a gente não se conhecendo, o professor já aceitou. Então, agradeço de coração, em meu nome e também dos meus alunos aqui do Unidep de Pato Branco e também dos meus seguidores. Legal, meu amigo. Eu que agradeço pelo convite. Sempre uma honra poder conversar um pouquinho aí a respeito do direito penal, do processo penal, não é? Eu acho que esse momento difícil que a gente está vivendo, não é? A tecnologia propicia pelo menos que a gente possa realizar esses encontros que permitem espalhar um pouquinho do conhecimento, dividir um pouquinho, né, informações relevantes, para que todos nós possamos, no final, sermos pessoas melhores, aprendermos todos nós um pouco mais. Que bom, professor. Eu vou fazer uma leitura rápida. É óbvio que o professor André Stefan dispensa apresentações, mas eu vou ler de forma bem rápida aqui, só para quem está entrando aqui. Então, o professor André Stefan, ele é promotor de justiça no estado de São Paulo, ele é doutor em direito penal, também é coordenador de um dos maiores cursos aqui do nosso país, que é da MAS, então ele é coordenador dos cursos de carreiras jurídicas, também da pós-graduação em direito penal e processo penal. Também é o autor de uma obra sensacional, inclusive ela é indicada aqui no nosso plano de aprendizagem, professor, aqui no Unidep de Pato Branco. Que bom. Inclusive, é um dos livros que os alunos mais utilizam e gostam muito de utilizar nas pesquisas, nos trabalhos realizados aqui em Pato Branco. Tá bom, professor? Obrigado. Também achei bem interessante que eu estava olhando aqui, o professor também atualizou o livro do professor Damasio, agora a última edição foi isso? Verdade, exatamente. Ó, tá aqui, ó. Para mim a honra, né? Ó, Damásio e Stefan. Puxa, nunca imaginei que eu ia ter a honra de poder figurar, não é? Junto com o professor Damásio, né? Atualizando o livro dele. Infelizmente, o professor Damásio faleceu nesse ano de 2020, né? Foi algo que nos entristeceu bastante, mas, bom, enfim, a gente pelo menos tenta continuar dentro das nossas limitações esse legado maravilhoso que o professor Damásio deixou, não é? Quer dizer, tenta continuar parte do legado, que o legado que o professor Damaso deixou foi um legado multifacetário, em vários setores, não é? E a gente procura, pelo menos, manter viva essa importante obra, que a coleção de Direito Penal do professor Damaso, em 4 volumes, é uma obra que marcou uma geração. Não sei se você sabe, Leonardo, mas olha, a geração que estudou Direito Penal nos anos 80 e começo dos anos 90, sobretudo, né? Foi uma geração que, por completo, estudou pelo livro do professor Damasio. Então, era uma referência. Porque o mercado editorial, 30, 40 anos atrás, não era como hoje. Não é? Hoje, a gente tem várias grandes editoras, a gente tem muitos autores, muitas pessoas que escrevem cursos com bastante qualidade, não é? Mas num passado não tão distante, vou dizer até uns 20 anos atrás, mais ou menos, a realidade era outra. E nesse contexto, o livro do professor Damasio, sem dúvida, foi um livro... Ele foi um divisor de águas, Leonardo, porque, olha, ele entrou num momento... A primeira edição é lá do comecinho da década de 70, não é? Não foi nem pela editora Saraiva, foi por a editora Jalovi de Bauru, que é uma cidade do interior aqui de São Paulo. Era uma época, você imagina, antes de eu nascer, em que os livros que os estudantes tinham acesso eram livros muito eruditos, não é? Com uma linguagem mais rebuscada, porque a gente sabe que a linguagem jurídica é uma linguagem diferenciada.
E, poxa, pensa aí 50 anos atrás, quer dizer, só havia essa linguagem. E o professor Damásio, ele foi um facilitador, porque ele passou a ter uma abordagem didática, esclarecedora, com vários exemplos. Essa era uma grande característica do professor Damásio, de dar uma informação de uma maneira clara, objetiva e municiá-la com inúmeros exemplos, não é? Então, realmente, a obra do professor Damásio, ela alterou toda a linha editorial dos cursos de Direito Penal que até então, no passado, eram publicados. Então, enfim, não preciso nem dizer, né, o tamanho da honra que é poder ter sido responsável aí por essa atualização, para manter a obra, como eu disse, viva, atualizada, né, e foi atualizada, aí pegou lei de abuso de autoridade, pegou lei anticrime, atualizada conforme a jurisprudência do Supremo e do STJ, para realmente esse legado continuar, enfim, existindo e acessível às pessoas. Com certeza, é merecido a atualização pelo professor. Antes de a gente até entrar no assunto, professor, só um último recado, vários colegas aqui da região aqui de Pato Branco foram professores, foram alunos do professor aí no Damásio e mandaram um grande abraço para o professor, disse que estão com saudades daquelas Legal. aulas no curso do Damásio. Legal, retribua aí, eu fico contente, muito, muito legal. É bom saber disso, né? Mas mostra também que o tempo vai passando, né? Estamos ficando velho, mas faz parte. Com certeza. Então, professor, o que eu imaginei que a gente tivesse conversar hoje, essas recentes alterações que ocorreram no crime de roubo, em especial aquela a partir de 2018, a gente sabe que eu tenho certeza que isso será muito cobrado nos próximos concursos. Eu sempre gosto de falar isso para meus alunos, em especial porque são alterações operadas na parte especial do Código Penal, mas quando forem cobrados, é aquela questão em que a banca pode fazer uma questão trabalhando tanto um conhecimento da parte especial do Código Penal, como também da parte geral, em especial a lei penal no tempo. Então, a primeira alteração que a gente teve, claro, do que a gente vai tratar na live de hoje, foi lá em 2018, né, com a lei 13.654 de 2018, que acabou, então, alterando ali, revogando aquele inciso 1 do parágrafo 2º e criando um parágrafo 2º-A. A gente sabe que até eu gosto de comentar com meus alunos que acabou causando uma novatio legis in melius, que até eu falo que atualmente é difícil que venha uma novatio legis in melius que não seja por um equívoco ou um descuido do legislador. Então, eu gostaria que o professor pudesse, então, introduzir em relação a essa primeira alteração, o que o professor achou dela, em relação e as consequências que tiveram após essa primeira alteração. Bom, vamos lá. Você tocou num ponto, né? O que tem acontecido com as modificações no âmbito penal, seja no Código em leis extravagantes, é para recrudescer, é para agravar o tratamento, não é? E não para beneficiar, pelo menos a grande maioria. E o legislador, como você bem observou, né? Quando beneficia é porque cometeu um equívoco, não percebeu e acabou sem querer beneficiando. De fato, isso aconteceu, não é? Porque o que a gente tinha. Você falou essa questão, importância para concurso, é super importante para concurso público, não é? Primeiro, roubo, infelizmente, é um crime que tem uma grande ocorrência, não é? Sobretudo nas grandes cidades, nas capitais, não é? Eu aqui em São Paulo, não é? Atuando quase praticamente minha carreira inteira no âmbito criminal, a gente vê a frequência com a qual chegam investigações, inquéritos relativos a roubo, em que a gente oferece denúncia enfim, pelo crime de roubo, etc. Então é algo que ocorre, infelizmente, com muita frequência. O que o Código Penal dizia originariamente? Ele dizia que todo roubo praticado com emprego de arma, qualquer arma, sofreria um aumento de pena de 1/3 até a metade. Então, era absolutamente tranquilo que, em virtude da forma como a lei redigia roubo com emprego de arma sem especificar qual arma, então isso se aplicava a todas. Abrangia a arma de fogo, abrangia a arma branca, própria ou imprópria, ou seja, todas as armas. Houve uma discussão no passado se abrangeria a chamada arma finta, a arma de brinquedo, e a tendência era dizer, não, arma de brinquedo não, porque não é arma. Se uma pessoa pratica um roubo com uma arma de brinquedo, o uso dessa arma de brinquedo se serviu de fator intimidatório, se serviu para intimidar a vítima, arma de brinquedo, então não aplica o aumento, mas configura o roubo, né? Configura a grave ameaça.
Mas você falou, aí chegou essa lei, a 16 mil, a 13 mil, como é que é o número? 13.654, de abril de 2018, né? E ela revogou o inciso 1º do parágrafo 2º, ou seja, desapareceu do código aquela história do aumento pelo roubo com emprego de arma. No lugar, passou-se a estabelecer um aumento maior, um aumento de 2/3, para roubo praticado com emprego de arma de fogo. Então, o que aconteceu? Sai arma de modo geral e entra arma de fogo, e o aumento de 1/3 à metade passa a ser de 2/3. Bom, então vamos lá. Para aquele que pratica roubo com arma de fogo, piorou. Porque antes ele era enquadrado no arma, do inciso revogado, e o aumento podia chegar no máximo à metade. Então, para o cara que usa arma de fogo, piorou. Por quê? Porque aí o aumento, que antes era de no máximo metade, foi para 2/3. Agora, para esse cara, piorou. E para as outras armas, e para os roubos praticados com outras armas, como uma arma branca, uma arma imprópria. Então, até então, o sujeito que abordava uma pessoa com uma faca e a ameaçava, era arma branca. Enquadrava naquele inciso revogado. O aumento havia. Só que aí desaparece o arma e entra a arma de fogo. Então não é mais qualquer arma que serve como o emprego de qualquer arma que gera o aumento. Só arma de fogo. O que aconteceu? A partir de abril de 2018, praticar roubo com emprego de arma que não fosse arma de fogo não gerava mais o aumento. Essa é uma modificação penal benéfica. E a gente sabe bem, né, Leonardo, mudança penal benéfica retroage. E retroage até quando? Retroage atingido até a coisa julgada. E os juízes da execução penal começaram a alterar penas impostas por decisão transitada em julgado, afastando esse aumento que havia sido aplicado na sentença ou no acórdão. Com razão, corretamente, está certo, eles estão cumprindo a Constituição. E o Supremo já definiu que, se entrar em vigor uma lei benéfica, após o trânsito em julgado, o próprio juiz da execução tem competência para aplicá-la. E assim foi. Mas aí, como a gente sabe, né, o nosso país, o nosso legislativo é o país das fortes emoções, né? Toda hora chega uma novidade, aí veio a lei anticrime. E aí a lei anticrime, ela mudou todo o arranjo em termos de aumento de pena do roubo. O que ela fez? Agora, nós temos no artigo 157 3 diferentes situações. 3, a gente chama majorantes, né? Causa de aumento, majora, aumenta. 3 majorantes. O roubo pode ser praticado com emprego de arma branca, incide uma majorante. Ou com emprego de arma de fogo, de uso permitido, incidirá outra. E por último, com emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Então, 3 situações. Então, agora o sujeito pratica um roubo. Usou arma? Usou. Que tipo de arma é? É arma branca? Aumento de 1/3 até a metade. É arma de fogo de uso permitido? Aumenta em 2/3. Ou é arma de fogo de uso proibido ou restrito? A pena é dobrada. Então, são 3 situações. Arma branca, aumenta de 1/3 à metade. Arma de fogo de uso permitido, aumenta em 2/3. Arma de fogo de uso proibido ou restrito, a pena é dobrada. E uma outra situação também, Leonardo, se você me permite aqui acrescentar, é que a lei anticrime também alterou a lei 8.000, entre outras, né? A lei 8.072, a lei dos hediondos. E algumas situações de roubo que não tinham caráter hediondo, agora tem. De acordo com a lei 8.072, quando que o roubo é hediondo? E ela vai abranger uma dessas hipóteses que eu citei. O roubo é crime hediondo quando? Primeiro, a situação do latrocínio, né? Que é o roubo qualificado pela morte. Né? Isso já era, continua sendo. Só que agora, a hediondez se dá não só com o roubo qualificado pela morte, que a gente chama de latrocínio, mas também com o roubo qualificado pela lesão grave. Além disso, outras situações de roubo como crime hediondo. Roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima. Então, o sujeito aborda a vítima para roubá-la e a mantém com a sua liberdade de locomoção restrita por um período de tempo juridicamente relevante. Outra situação, roubo
praticado com emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, ou praticado com emprego de arma de fogo de uso permitido. Então, voltando à tua pergunta, como é que fica agora o roubo com emprego de arma? Recapitulando. Arma branca, aumento de 1/3 até a metade. Não é hediondo. Arma de fogo, de uso permitido, aumenta em 2/3. Passou a ser hediondo. Uso proibido ou restrito, a pena é dobrada. E também tem natureza hedionda. Em suma, foi essa bagunça que ocorreu aí em termos de legislação no que tange ao roubo com emprego de arma. E interessante, professor, porque as bancas vão poder trabalhar, em especial com as armas de fogo, de uso permitido, restrito, com essa questão, porque se a gente for cuidar, até o dia 24/4 de 2018, ali na entrada em vigor da lei, se não me fala, agora me fugiu, me foge agora o número da lei. Eu estou aqui com a 13654. 654. Isso. Até ela ali a gente vai ter um aumento. A partir dela, a gente vai começar a trabalhar com essas diferenças entre o arma de fogo de uso restrito proibido a partir do pacote de crime. Então, do pacote de crime para frente a gente vai ter separação. Agora, até ela, nós todos estavam no mesmo pacote. E a partir dela vai ficar a arma branca para um lado, e já que não era mais, e a arma de fogo de uso permitido restrito para o outro lado, né, professor? Exatamente. Quer dizer, tem várias situações. Quer dizer, de abril de 2018 até janeiro de 2020, 23 de janeiro entrou em vigor a lei anticrime. Então, de abril de 2018 até janeiro de 2020, qual é a situação que a gente vai ter? A única situação que haverá aumento de pena por emprego de arma no roubo é o emprego de arma de fogo. Seja, nesse caso, seja permitido ou restrito, haverá o aumento de 2/3. E não tem caráter hediondo. A partir do dia 23 de janeiro de 2020, aí é que passa a ter a diferença. A arma de fogo de uso permitido, aumento de 2/3, passou a ser hediondo. A arma de fogo de uso proibido ou restrito, dobra a pena, tornando-se um crime hediondo. Exatamente. Outro ponto que eu gostaria de saber é o entendimento do professor, que surgiu agora, um grande debate na doutrina, é com a reintrodução pelo pacote anticrime do termo arma branca, a doutrina meio que se dividiu. Se agora seria só a arma branca, inclusive até no próprio conceito de arma branca nós temos uma divergência na doutrina. Alguns utilizam a arma branca aquela que tem uma lâmina cortante, perfurante, outros entendem e fazem aquela divisão. O próprio professor Luiz Flávio Gomes dizia que a arma branca era toda aquela que não era arma de fogo. E aí então separava a arma própria e imprópria. O que o professor entende a partir então da introdução do termo arma branca após o pacote anticrime? O que a gente deve utilizar como conceito a partir do pacote anticrime? Olha, Leonardo, eu acho que nesse ponto eu fico com a corrente minoritária. O que é a corrente minoritária? É aquela que adota a interpretação restrita. Me parece que, do ponto de vista semântico, e toda vez que a gente inicia um processo de interpretação, a gente sempre se vale, em primeiro lugar, da interpretação gramatical, semântica, buscar o significado linguístico. E o termo arma branca foi desenvolvido ao longo da história para designar as armas que possuem lâmina, gume. Me parece, então, que se o legislador opta pela expressão arma branca, então ele está fixando, restringindo o alcance àquelas que têm lâmina. Mas é bem verdade, há uma interpretação que é majoritária em doutrina, de que arma branca seria qualquer arma que não fosse arma de fogo. E já há até precedente do STJ acolhendo esse entendimento mais amplo, de que o que se deve entender por arma branca é toda aquela que não constituir arma de fogo. Não me parece que seja esse o caminho mais adequado. Respeito o entendimento majoritário, mas eu cito aqui como reforço da minha tese, Leonardo. O que dizia o Código antes de todas essas leis que nós citamos? Que o roubo tinha pena aumentada pelo emprego de arma. Isso era um gênero.
E a doutrina, então, dividia arma em arma própria e arma imprópria. Essa sim é a divisão clássica. O que é a arma própria? É aquele instrumento concebido originalmente para ferir ou matar. O que é a arma imprópria? É aquele objeto que tem uma finalidade inócua, não serve para ferir ou matar, mas que pode ser utilizado de uma maneira para que provoque uma lesão ou para que provoque a morte de alguém. Como, por exemplo, um pedaço de madeira, como, por exemplo, uma pedra. Não é? Então, é um objeto que não tem a natureza de servir como instrumento vulnerante, mas que pode ser utilizado com esse propósito. Então, me parece que essa interpretação que diz que sustenta que a arma branca é toda arma que não é arma de fogo, incluindo as próprias e impróprias, ela subverte um pouco a ordem de interpretação. Que, primeiro, me parece, a gente tem a divisão precípua, arma própria e imprópria. E dentro da arma própria, a arma de fogo é a arma branca. Então, o que me parece a arma branca é uma espécie de arma própria. E não o contrário, né? Que a arma branca seria o gênero e esse gênero se dividiria em própria e imprópria. Mas, como eu disse, não é? Fica aqui o registro da minha posição, mas é uma posição que tem sido minoritária ultimamente. Eu concordo com o professor. Outro ponto que agora surgiu com grande força na doutrina, na discussão, e eu acho que isso aqui vai dar uma grande discussão também nos tribunais, é em relação, então, agora ao artigo, ao parágrafo 2º-B, que foi introduzido o artigo 157 pelo pacote anticrime, dizendo, então, que a pena será aplicada em dobro no caso da violência ou grave ameaça ser exercido com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. E aí a grande dúvida que eu encontrei na doutrina agora é se a intenção do legislador foi aumentar a pena do roubo, tendo em vista o maior grau de periculosidade tendo em vista a arma, o calibre da arma, a dúvida é, quando a gente fala uso restrito, seria o conceito lá do Estatuto do Desarmamento ou então aquele do decreto regulamentador? Porque a gente sabe que se lá a gente pega o parágrafo do artigo 16, nós temos uma arma de fogo com calibre 22 raspada, entrando no conceito de uma arma de fogo de uso restrito. Então, qual que é o entendimento do professor em relação a esse ponto? Seria somente o conceito do decreto ou também utilizaria o conceito do próprio Estatuto de Armamento em relação, em especial, aos parágrafos do artigo 16, parágrafo único? Eu acho que a gente não pode limitar a interpretação do que é arma de fogo de uso restrito ao decreto. O que eu quero dizer é o seguinte, se a lei determina que uma arma de fogo com numeração suprimida ou adulterada, ela é uma arma de fogo de uso restrito, então a gente não pode excluir esse tipo de armamento da incidência do parágrafo 2º-B. É a lei que determina. Então eu creio que a definição do que é a arma de fogo de uso restrito, ela tem que ter como apoio, como fonte, primeiro a lei e depois o decreto. Eu acho que eles não se excluem. Não é? A gente não pode dizer assim, não, a fonte vai ser só o decreto e aí eu ignoro a lei. Até porque, nesse caso, me parece, nós estaríamos, então, abrindo mão de utilizar como fonte um instrumento jurídico que tem uma hierarquia mais elevada, não é? A gente sabe que na estrutura do ordenamento jurídico, não é? A lei se sobrepõe aos atos administrativos, não é? Ela se sobrepõe ao decreto. A gente não pode, me parece, abrir mão do conceito de arma de fogo de uso restrito, ignorando a lei e indo só no decreto. Acho que tem que ser a interpretação de ambos. Acho que eles não se excluem, eles se complementam. E não deve fugir, né, professor, o entendimento do STJ, que já era em relação à lei dos crimes hediondos, né? Antes da alteração do pacote anticrime, quando era crime hediondo, a posse e o porte de arma de uso restrito, eles já entenderam que não era somente o caput do artigo 16, mas também o parágrafo. Então, a tendência é que agora venha também, nesse mesmo sentido, a interpretação agora em relação a essa alteração no crime de roubo. Outro ponto que a doutrina também está levantando seria que, novamente, o legislador, ao fazer essas alterações pontuais, acabou ferindo o princípio da proporcionalidade, porque ao aumentar a pena no dobro, com esse parágrafo 2º-B,
a pena do crime de roubo com utilização de uma arma de fogo de uso proibido ou restrito ficaria até maior do que o roubo qualificado com a lesão corporal grave ou gravíssima. Se a gente for colocar a pena em dobro, ficaria de 8 a 20 anos. E já trabalhando, então, com a do parágrafo 3º, inciso 1, que é quando tem a lesão grave, seria de 7 a 18. O senhor também entende que isso aí teria ferido a proporcionalidade? Pois é, se a gente pensar numericamente, eu acho que é uma incoerência. Não entendo que ela é inconstitucional, mas digo o seguinte, onde que está a distorção nesse caso, me parece, Leonardo? A distorção está em manter a pena mínima da lesão grave no patamar de 7 anos. Sendo que a pena mínima do roubo com emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito agora passou a ser 8. Então ali é que deveria haver um aumento da pena naquele parágrafo 3º, inciso 1º. Mas, de fato, é uma incoerência do legislador, não é? Você falou dessas questões, não é? A lei anticrime, se você me permite só fazer esse parênteses, se por um lado ela pode ter sido acusada de ter gerado essa incoerência, por outro, ela minimizou, se não eliminou, minimizou outra muito grave que havia. O crime de peculato, o crime de corrupção passiva e o crime de concussão, corrupção passiva, 317, concussão, o 316 caput, eles apresentavam até então uma distorção punitiva muito grave. Por quê? A gente sabe que a concussão, ela se dá quando o funcionário público exige a propina. Enquanto a corrupção passiva tem entre os seus verbos a conduta de solicitar. Então o funcionário público fez um pedido de propina, é corrupção passiva. Ele exigiu propina, é concussão. Exigir é mais grave, porque a exigência tem uma ameaça embutida. Comparando até então a pena da corrupção passiva, solicitar, e da concussão, exigir, qual tinha a maior pena? Por incrível que pareça, solicitar. A pena da corrupção passiva, 2 a 12 anos. A pena da concussão era 2 a 8 anos. O máximo, a gente via a distorção no máximo, né? Quer dizer, o funcionário público que pede a propina fica sujeito a até 12 anos de reclusão. O que exige propina não passa de 8, a pena máxima para ele. Aí veio a lei anticrime, corrigiu em parte, eu digo em parte porque dá para melhorar. E agora aumentou a pena da concussão. Então, tanto a corrupção passiva quanto a concussão tem essa pena de 2 a 12 anos. Quer dizer, ela causou essa incoerência, essa distorção, mas pelo menos minimizou outra gravíssima que havia no âmbito dos crimes contra a administração pública. Doutor, um último ponto aqui, em relação ao crime de roubo, gostaria de saber da opinião do professor. Eu vejo muita discussão em relação àquela alteração e a introdução do crime de furto com emprego de explosivo como crime hediondo, e muita crítica em relação a isso. Mas, em especial, eu gostaria de saber do professor se poderia fazer um entendimento inverso. Muitas pessoas entendem que o furto não deveria estar ali como um crime hediondo e tudo mais, porque não está o crime de roubo. Então, o legislador acabou introduzindo o furto com emprego de explosivo, mas esqueceu do roubo. A minha pergunta é, eu não poderia utilizar isso como fundamento para defender a inconstitucionalidade dessa introdução do crime de furto, tendo em vista uma violação do princípio da proporcionalidade? Porque é óbvio que a gente não tem como, muitas pessoas a gente sabe que a gente não tem como introduzir crime de roubo, porque é óbvio que não tem como. A pergunta é, eu não poderia utilizar de forma reversa, utilizar essa introdução do crime de furto, tendo em vista a violação do princípio da proporcionalidade, para defender que essa introdução do crime de furto seria inconstitucional? Essa é uma tese totalmente defensável, não tem a menor dúvida, né? E já houve autores que já se adiantaram propugnando essa tese. Eu volto a dizer, o que me parece é, como na hipótese anterior, a gente está diante de uma incoerência, mas não diante de uma inconstitucionalidade. Mas isso é uma opinião, e existe um outro modo de enxergar a situação, como você muito bem fundamentou. Agora, uma coisa é certa, não é? E você já adiantou, já cantou essa bola. Quem entende que
não se admite que o furto qualificado pelo emprego de explosivo seja hediondo, considerando que o roubo qualificado na mesma situação não o é, não dá para sustentar, então, que se a lei colocou o furto, o roubo automaticamente teria, nessas condições, caráter hediondo. Não dá para você criar uma situação de hediondez sem expressa previsão legal. Esse é um caminho que a gente não pode percorrer. O único caminho que seria possível para quem entende que há aí uma inconstitucionalidade é, então, entender que esse inciso 9º, que é o que cria o furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo como hediondo, violou o princípio da proporcionalidade. Eu entendo, porém, que há uma incoerência, mas não uma inconstitucionalidade. O que me parece é que o legislador... Isso está dentro da esfera de atividade válida do legislador. O legislador pode escolher incluir, considerar esse crime um crime de natureza hedionda. E que depois corrija a falha e inclua o roubo também nessas mesmas condições no rol da hediondez. Professor, em relação ao crime de roubo, era esses pontos realmente que eu gostaria de trabalhar com o professor. Se o professor tiver mais alguns minutinhos, eu só gostaria de não perder a oportunidade, essa oportunidade de poder desfrutar todo o conhecimento do professor. Em relação ao que eu fiz uma live, já fiz várias lives, mas em especial uma tratando das alterações da parte operadas pelo pacote de crime na parte geral do Código Penal. E como eu sei que o professor, em relação à alteração da legítima defesa, eu sei que o professor tem um entendimento um pouco diferente do que está prevalecendo, até eu gostaria de saber que o professor pudesse falar em relação a isso. Inclusive, eu assisti uma aula do professor, e aí eu já peguei aquele entendimento do professor e já coloquei nas minhas aulas, inclusive os meus alunos já tiveram a aula em relação a isso, atualizada conforme o entendimento do professor em relação a essa alteração. Muitos defendem que essa introdução desse parágrafo único no artigo 25 nada teria alterado em relação à legítima defesa, e eu sei que o professor defende um outro posicionamento em relação àquela parte em especial do risco. Se o professor pudesse falar, para que a gente pudesse, então, aí dar por satisfeito em relação aos pontos que nós gostaríamos de tratar na live de hoje. Legal, não, legal. E eu agradeço a pergunta, que é uma pergunta extremamente relevante, né? Olha, eu vou ser muito sincero e por favor, né, respeitando, óbvio, né, as opiniões em sentido contrário, mas já que você endereçou a pergunta a mim, então eu me sinto à vontade aqui para emitir o meu entendimento. Me parece equivocada, com todo respeito, a interpretação de que o parágrafo único do artigo 25 nada mudou. E é uma interpretação que eu creio, ela é induzida pela maneira como está redigido o artigo 25. O parágrafo único, especificamente, que diz: presentes os requisitos do caput, considera-se também em legítima defesa quem? Então, como a lei fala, presentes os requisitos do caput, muitos passaram a dizer, mas se precisa de todos os requisitos do caput, então essa figura é desnecessária. Está escrito aí que, nessa legítima defesa do parágrafo único, quem atua sob a sua proteção é um agente de segurança pública, ou como um policial, e que ele age em favor de uma vítima mantida refém durante a prática de crimes. Ora, isso é a legítima defesa de terceiro que nós sempre conhecemos. Pois é, se a lei só dissesse isso, eu concordaria. Mas como você bem apontou, a lei não diz só isso. O parágrafo único tem também uma diferença fundamental no aspecto temporal. Enquanto a legítima defesa do caput só pode ocorrer diante de uma agressão atual ou iminente, atual que está ocorrendo, iminente prestes a ocorrer. A legítima defesa do parágrafo único é cabível quando houver uma agressão ou risco de agressão. Então veja, a lei não possui palavras inúteis. O caput diz agressão atual ou iminente. O parágrafo único diz agressão ou risco de agressão. Quando o legislador colocou no parágrafo único risco de agressão, ele trouxe ali o que a legítima defesa especial, que é como eu chamo do parágrafo único, ele trouxe ali o que ela tem de peculiar, que é esse aspecto temporal. O legislador autoriza que um agente de segurança pública, em defesa de uma vítima mantida refém durante a prática de crime, possa afastar a agressão, o risco de agressão que essa vítima sofre,
portanto, em momentos anteriores a essa agressão se tornar atual ou mesmo iminente. Então, ela tem esse espectro temporal mais largo. Se a gente fosse colocar numa linha do tempo, né? Quer dizer, aqui é a agressão atual. Um pouquinho antes é a agressão iminente. Mas antes dela ser iminente, já existe o risco da agressão. E a legítima defesa especial ela pode surgir mesmo nesse campo, em que a agressão ainda não é nem atual nem é iminente, mas já existe um risco de agressão. Isso está bem claro, me parece, no parágrafo único, no texto do parágrafo único do artigo 25. E muito obrigado aí por ter atualizado suas aulas aí de acordo com essa mesma diretriz, né? Somos dois, então, a sustentar esse entendimento. Sensacional. Inclusive, né, utilizei o quadrinho que o professor fez, utilizando quando ainda tinha uma agressão atual, iminente, e o risco, como o professor utilizou. Legal. Professor, só posso agradecer por esses minutos que o senhor dispôs para poder, então, dar essa aula. Então, em meu nome e em nome dos meus alunos aqui do Unidep de Pato Branco, agradeço muito a aula, que esse show que o professor deu para nós. Eu que agradeço, imagina, eu fico aqui à disposição. Como eu sempre digo, né, quando me convidam para essas lives, primeiro que é uma honra, né, lembrarem de mim, me convidarem, eu fico super contente, super lisonjeado. E essa tarefa aqui que a gente faz é a tarefa de difusão do conhecimento, de compartilhar com outras pessoas essas coisas que a gente gosta tanto, né, esse amor que a gente tem pelo direito penal, pelo processo penal. Muito obrigado, meu amigo, pelo convite, viu? E um grande abraço aí a todos que acompanharam a gente. Ó, tô vendo aqui alguns colegas de MP nos acompanhando aqui, que legal, não é? Fico muito contente aí enfim, pelo prestígio que você me deu, meu amigo Leonardo, seus alunos, não é? E todos os colegas que acompanharam a gente aqui na live. Muito obrigado, professor. Então, só para quem assistiu nós, vai ficar salvo no IGTV, para quem quiser posteriormente depois assistir novamente, ou então avisar os colegas que não puderam assistir com nós ao vivo, vai ficar lá para que eles possam assistir novamente. Quem sabe vamos marcar futuramente, quando tudo isso passar, uma visita do professor aqui para dar uma palestra aqui em Pato Branco no Unidep. Legal, vai ser uma honra. Ok, então, muito obrigado, professor. Um abraço. Boa noite, até mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau.